Boa tarde, pessoal. Então, eu resolvi gravar esse pequeno vídeo aqui para ajudar vocês na hora de resolver o PET, tá? Então, o PET da primeira semana vai falar um pouquinho de números naturais, números inteiros e números racionais. Os números naturais é representado pela letra N. O que são os números naturais? São os números que a gente estuda no nosso dia a dia. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Esses números a gente começou a aprender desde pequenininho. Quando a gente aprende a contar, você já estuda esses números. O que são os números inteiros? Que é representado pela letra Z. Os números inteiros, além desses números que eu citei para vocês, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito, também a gente vai estudar nele os números negativos, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até infinitamente. Ou seja, os números inteiros é composto pelos números positivos e negativos, tá? E também a gente vai precisar um pouquinho dos números racionais, que é representado pela letra Q. O que são esses números racionais? São números, é o conjunto composto por todos os números naturais, todos os números inteiros, e além disso, as frações. O que é fração? É quando tem numerador e denominador. E também números decimais, ou seja, número com vírgula. Por exemplo, 2,5, 0,3, 1,4444 reticências e assim por diante. Então vamos lá. Primeiro vamos entender um pouquinho, relembrar um pouquinho de números inteiros, que vocês estudaram no 7º ano. Então vamos lá. Toda vez que eu tiver uma operação em que tiver dois números positivos, a gente vai juntar os números positivos, ou seja, vai somar os dois. 2 com mais 3 é igual a 5. E como o sinal dos dois aqui é positivo, a gente conserva o sinal positivo. Ou seja, quando os sinais são iguais, permanece o sinal e soma. Novamente, temos dois sinais iguais. Eu tenho duas dívidas, uma dívida de 5 e uma dívida de 7. Também eu vou somar. 5 mais 7 é igual a 12. Então vai ficar menos, porque o sinal é menos 12. E quando o sinal, um tem um sinal de mais, o outro tem um sinal de menos. Toda vez que tiver um de mais, um de menos, é como se tivesse uma dívida e um saldo. Então vamos lá. Eu tenho um saldo maior e tenho uma dívida menor. Então quer dizer, se eu pagar essa dívida, ainda vai sobrar dinheiro. Então vai ficar sempre o sinal do maior. Então o maior é mais. Então vai ficar mais 8 menos 5, 3. Mais 3. Toda vez que tiver sinais diferentes, a gente vai subtrair. 15 menos 13 dá 2. Mas qual que tem o sinal maior? É a dívida. A dívida é de 15. Então eu vou ficar devendo. Vou pagar um pouco da dívida, mas ainda vou ficar devendo. Então sempre dá o sinal do maior. Menos 2. Então, quando tiver a operação, é dessa forma. Só tem que ter um pequeno detalhe. Supondo que antes de você fazer essa conta, tiver desse jeito assim, ó. Mais 2, mais menos 3, por exemplo. Agora, antes de resolver, eu sugiro que vocês tirem esses dois sinais juntos. Né? Tem gente que faz de outra forma. Eu sugiro dessa forma. Então vamos lá. Aqui tem o mais 2, que ele não tem outro número antes, nem outro sinal antes. E aqui eu tenho um sinal de mais e um de menos. Toda vez que for sinais diferentes, vai colocar o sinal de menos aqui. Ó. Dois sinais, você vai juntar os dois sinais. Um sinal de menos com outro sinal de mais, vai dar menos. Vai ficar menos 3. Aí vai fazer a operação normalmente. Então, mais 2 com menos 3, menos 1. Toda vez que tiver dois sinais aqui que forem iguais, vai colocar o sinal de mais. Se aqui fosse os dois de menos, ficava mais. Agora, outro detalhe importante. Transformar as frações em números decimais. Então, aparece de duas formas para vocês. Aparece com o denominador potência de 10, ou seja, 10,
100, 1000, 10.000, ou aparece sem o denominador 10, 100, 1000 e assim por diante. Então, quando aparecer 10, é muito fácil. Basta você escrever o número. Como aqui tem um zero na parte de baixo, então vai ficar uma casa depois da vírgula. Então, como aqui não tem número antes, você completa com zero. Observe, ficou uma casa depois da vírgula, que corresponde a esse 1, 0. Agora, e quando for 100? A gente coloca o 6. Como aqui tem 2 zeros, então vai ter que ficar duas casas depois da vírgula lá. Então, você completa com 0. Então, vai ficar 0,06. E quando é 3/4? Agora, não tenho 10, nem 100, nem 1000 embaixo. Ou múltiplo desse. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho duas formas de fazer. Primeiro, eu vou fazer dividindo. Como que é essa forma dividindo? Eu vou pegar o 3 e dividir por 4. 3 não dá para dividir por 4. Então, se ele não dá para dividir por 4, eu acrescento 0, venho aqui e coloco 0, vírgula. E vou dividir agora 30 por 4. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Sobrou 2. Toda vez que sobra um número e eu já coloquei a vírgula, então eu tenho direito de descer um 0 a cada conta que eu fizer. Então eu vou colocar o 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Sobrou 0. Ou seja, a conta é 0,75. Já está pronto. Mas supondo que o aluno achou essa maneira um pouco difícil. Tem uma outra maneira. Não sei se você vai achar mais fácil. Por exemplo, 3/4 é uma fração. Não são todas que dá para fazer isso, não. Mas o 3/4, esse denominador tem como transformar um denominador 100. Se eu multiplicar a parte de baixo por 25, eu vou encontrar 100. Se eu multipliquei a parte de baixo por 25, a parte de cima também vou multiplicar por 25. 3 vezes 25, você vai multiplicar e vai achar 75. Agora eu vou fazer semelhante aos dois primeiros. Como o denominador é 100, igual daqui, ó, então eu vou colocar duas casas depois da vírgula. Eu vou colocar o 75. O 75 já tem dois números. Então basta acrescentar o 0, 0,75 lá. Observe que deu o mesmo resultado. Então, para a aula de hoje é só isso. Muito obrigado.